e às vezes por fornicação. As duas traduções são inexatas, porque porneia é uma palavra muito genérica. Ela pode se referir a diversos tipos de condutas de sexualidade indevida, e a palavra mais adequada para se referir a porneia seguramente é imoralidade sexual. A visão mais conservadora, histórica, sugere que o termo se referia ao que acontecia antes do casamento. O marido descobria que a mulher não era virgem e assim anulava o casamento. Apesar dela ter uma força na história e ter os seus argumentos, parece que não é a posição que pode justificar o uso da expressão do termo grego, porque há vários elementos no próprio contexto e nas circunstâncias que vão mostrar outra direção. Alguns acham que seria até um caso de consanguinidade, a pessoa casar com alguém que tem parentesco próximo. A posição mais comum, que muitos estudiosos costumam chamar hoje de erasmiana, entende que Jesus se refere ao depois, se acontecesse alguma porneia. O termo não é literalmente adultério, que é moirreia, usado depois no texto. O significado do termo é amplo e pode se referir a qualquer tipo de imoralidade sexual. O que nós podemos e devemos concluir diante do que nós pudemos ver até agora? Primeiro, que o divórcio nunca pode ser entendido como plano de Deus. Por mais que nós tenhamos que lidar com a situação, devemos ter o coração machucado quando ela se apresenta diante de nós, fica claro que nós não podemos ceder à tentação de imaginar que tanto faz uma situação como a outra, porque não é assim. O divórcio sempre é desastre e ele é traumático. É algo que tem que ser percebido como uma situação de dificuldade, o que não quer dizer que a graça de Deus não pode ser profunda e transformadora, como por exemplo na história de Oséias. É importante destacar que divórcio sem motivo é pecado. Não é aceitável a ideia de que a pessoa por qualquer razão diz, não, olha, cansei, acho que não dá mais, estou fora. Isso no Novo Testamento, no ensino de Jesus, está errado. Deve-se sempre fazer todo o esforço para evitar o divórcio e praticar o perdão. Então, ainda que haja um caso onde haja um problema que seja passível de um divórcio, a gente deve caminhar a última milha e tentar fazer com que aquilo que a gente diz para todo mundo lá fora, olha, venha para o Evangelho, aceite Jesus, conheça a graça de Deus, eu venho como estou, tu nada podes merecer. E quando chega aqui dentro, isso tem que continuar valendo. Se nós não tivermos capacidade de perdoar e refletir essa graça, nós não estamos entendendo o Evangelho. Então sempre a recuperação, o perdão é a melhor alternativa. Só deve haver divórcio em último caso, e nós entendemos que existem casos que podem ser considerados em último caso que não há o que fazer. O divórcio, portanto, nesses casos será permitido por causa de porneia. O divórcio permitido, no nosso entendimento, incluía o direito ao novo casamento. Vamos explicar isso por causa da dificuldade que acontece com a expressão de Paulo, lá em 1 Coríntios. Vamos ver que há esperança para um divorciado e para quem peca no Novo Testamento, tanto é que Jesus vai conversar com a mulher samaritana. Se tem alguém que eu não queria que aparecesse na minha igreja, que dá uma confusão, a mulher samaritana. Como é que está o seu caso? Eu já tive 5 maridos, o com quem eu vivo agora não é meu marido. Eu falei, então, tem uma outra igreja ali da esquina, não gostaria de ir lá? Porque a situação é difícil. A maneira como é que Jesus lida com a mulher adulta mostra a perspectiva de que o Evangelho tem remédio e graça e condição de lidar com as pessoas das maiores dificuldades. Eu fiquei numa situação bem penalizada por uma pessoa que enfrentou um problema, que se converteu há pouco tempo, e a sua esposa mostrou uma intolerância total e não quer de jeito nenhum aceitar. Ele vem de uma mudança de religião significativa, e ela então deu um prazo. Como não desistiu da fé, ela o deixou e imediatamente casou com uma segunda pessoa. Ele lutou de toda maneira, e a comunidade a qual ele frequentava resolveu afastá-lo, porque disse, você divorciou e está errado e não há o que fazer. Então, nesse caso, a gente percebe uma falta de percepção da situação como toda, assim como há grupos e comunidades hoje
em que até mesmo os líderes estão no terceiro, quarto casamento, às vezes sem qualquer responsabilidade, sem qualquer razoabilidade e não há preocupação. Precisamos ter tato e bom senso. Deve-se observar a situação específica e o nível de responsabilidade da pessoa que se envolve com isso. O que aconteceu de fato? Não existe um elemento meramente seco, existe uma história, vida de pessoas reais, quem fez, por que fez, quando fez e o que estava envolvido nisso. Por que a permissão? Qual é a razão que Jesus vai dizer isso? Primeiro, o divórcio permitido por Porneia, que geralmente, a gente entende, parece que está correto o entendimento que se refere ao caso de adultério, porque Porneia rompe o voto de fidelidade do próprio casamento. A questão em si, porque muitas pessoas imaginam que o pecado da sexualidade, por ser um pecado da carne, por si só é um problema. Isso é uma ideia platônica, uma ideia não bíblica. A questão fundamental é que tem um voto de fidelidade entre os dois, e uma pessoa vai, quebra e rompe e não se arrepende, não muda. E esse é algo complicado, porque a pessoa está quebrando esse voto de fidelidade. Portanto, o divórcio se torna um remédio amargo aplicado para que alguém não viva em poligamia ou em promiscuidade. Porque essa aqui é a situação. Uma pessoa que vive com um cônjuge, um marido ou mulher, que tenha uma vida promíscua ou uma vida não adequada segundo os parâmetros de Deus, e convive com essa pessoa, além do risco de tantas coisas hoje, inclusive de morte, essa pessoa vai conviver com vários cônjuges ao mesmo tempo e, na prática, viver em promiscuidade ou poligamia. A pergunta que se levanta, já que Porneia é imoralidade de modo geral, é até onde vai a Porneia? Porneia quebra o vínculo. Primeira questão que deve ser levantada nos dias de hoje. Por exemplo, homossexualidade do cônjuge. Às vezes a pessoa não cometeu qualquer tipo de traição propriamente dita, mas ela diz, não, eu entendo que a minha postura e a minha prática daqui para frente vai numa outra direção, eu quero assumir essa situação. Será que alguém que é casado com alguém que toma essa postura deve continuar casado? É muito difícil restaurar uma situação dessa sem uma intervenção milagrosa da parte de Deus. Nesses casos, na minha maneira de entender, o divórcio é permitido. Insistência no adultério. Se a pessoa falhou ou errou, vamos trabalhar para restaurar e para ver perdão. Mas há casos em que a pessoa não quer, ele diz, não, eu vou viver desse jeito e ninguém tem nada com a minha vida, especialmente quando a pessoa é casada com alguém que não confessa a fé. Como é que nós vamos fazer numa situação dessa? Acho que é muito difícil manter uma circunstância onde as coisas vão nessa direção. Pedofilia, perversões sexuais, casos de pessoas que são espancadas, maltratadas, mulheres que sofrem abuso e homens ou mulheres que são, por exemplo, pedófilos e que tecnicamente em si não é exatamente um adultério. Casos desse jeito, e todos os pastores que têm consultório, que aconselham pessoas, que têm experiência, sabem cada história que nem convém mencionar entre os santos que a gente ouve e que tem muito a nos ensinar sobre a situação. Ameaça a integridade física e a vida. Aquela história do líder de uma comunidade, que a mulher chegou assustada, dizendo que meu marido falou que vai me matar se eu não sair de casa, e ele disse, não, você não pode, você deve ficar lá obedecendo ao seu marido. Ela ficou, e naquela noite ele derramou querosene e matou a mulher queimada, e o líder perdeu o equilíbrio sem saber mais o que fazia, porque entendeu que estava agindo corretamente. É preciso bom senso. Que tipo de voto pode ser mantido quando uma pessoa acaba colocando em xeque a integridade física de uma outra pessoa e ameaçando, inclusive, de morte? Nesses casos, é necessário, inclusive, a intervenção da lei, porque a vida, a sobrevivência é superior, numa ordem hierárquica, à manutenção da convivência entre os dois. Algumas questões precisam ser levantadas. Por exemplo, a caso de abandono. Eu recebi uma congregação uma vez, a senhora falou, escuta, como é que está o seu caso? Eu fui pastor há 20 anos atrás, meu marido foi viajar e está viajando até hoje. Que viagem comprida. E
E aí eu nunca mais sei, não sei nem se ele está vivo, não sei nem o que aconteceu. Aí eu conheci o Zé, só que eu passei uns anos com ele, não deu certo, esse aqui é o filho dele, e agora eu estou com o Antônio, né? E aí eu fiz lá X, tal X pertence a R, tentei fazer o gráfico, né? Fazer uma fórmula matemática para entender o que estava acontecendo. Isso é importante para a gente entender que tipo de pessoas os irmãos vão receber na nossa sociedade complicada, nas nossas igrejas. É necessário ter condições de lidar com isso. Então, a negligência, quando chega no nível extremo, o abandono, e até mesmo o caso de negação íntima. Conheço gente que se desentendeu a tal ponto de que eles estão há 5, 10 anos sem nenhum tipo de contato. São coisas que podem ser discutidas e levantadas para ver se isso, de alguma forma, fere aí as nossas percepções sobre o que pode ter por dentro. Deixa eu consultar mesmo um minutinho. Quantos minutos eu tenho, professor? Porque a minha religião não permite ultrapassar o tempo. 10 minutos. O divórcio em Paulo. A pergunta que se levanta é, tudo bem, dá para entender. Deus não quer o divórcio, vamos fazer de tudo para que as pessoas mantenham-se casadas e vamos trabalhar. É isso mesmo, é isso mesmo. Quando a coisa chega no ponto de porneia, quando não há arrependimento, a casa de extremos é permitido, mas veja bem, divorciou, mas será que então a pessoa não pode casar nunca? Que é a segunda questão que vem. E a pergunta geralmente é levantada, não tanto por causa de Mateus em si, que em Mateus a coisa fica em aberto, mas mais por uma declaração de Paulo em 1 Coríntios. É verdade que o recasamento é condenável e vetado pelos cristãos. O que nós vamos encontrar em 1 Coríntios 7? Aos casados dou este mandamento, não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe do marido, mas se o fizer, que permaneça sem se casar, ou então reconcilie-se com o marido. E se o marido não se divorcie de sua mulher. E aí Paulo prossegue e vai dizer aos outros, eu mesmo digo isto, não, Senhor, se um irmão tem mulher descrente e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. E se uma mulher tem marido descrente e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele, pois o marido descrente é santificado por meio da mulher, raciocínio corporativo do pensamento bíblico. E a mulher descrente santificada por meio do marido, se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. Todavia, se o descrente separar-se, que se separe. Em tais casos, o irmão ou a irmã não fica debaixo de servidão. Deus nos chamou para vivermos em paz. Qual que é o problema do entendimento de 1 Coríntios? 1 Coríntios é muito diferente do contexto de Mateus. Mateus, a questão é que os religiosos estão sendo confrontados com Jesus com o seu uso indevido da lei para justificar sua atitude covarde de abandono da mulher. Em 1 Coríntios o assunto é outro. O que a gente vai ver? O problema aqui é casamento misto. Porque um cristão, agora, um homem ou uma mulher, que tinha se convertido em Corinto, naquele ambiente tão marcado pelo paganismo idólatra, a pergunta que ele tinha é, peraí, eu sou escravo de Jesus Cristo, sou servo de Deus. E meu marido ou minha mulher, eles estão ligados ao paganismo. Eu estou descobrindo que eles são filhos do diabo. Eu posso ficar casado com ele? Como é que um filho de Deus e um filho do diabo moram na mesma casa junto? Eu devo mandar o marido ou a mulher embora porque eles não são cristãos? Paulo vai responder esse tipo de pergunta. É uma outra questão. Ele não está respondendo a pergunta se a mulher deve se separar do marido ao descobrir que ele é promíscuo e pegou AIDS em função do seu comportamento. Não é essa a questão. Então, ele diz, com base em 1 Coríntios 7:1, parece que alguns nem queriam ter relações íntimas com o cônjuge descrente, o que sugere desejo de separação. O casamento misto sempre havia sido condenado pelos judeus. Os filhos eram tidos como ilegítimos, uma realidade que se torna complicada até os dias de hoje. Havia mesmo a dúvida que alguns cristãos achavam que deveriam separar-se para poder ter os seus filhos santos. Paulo afirma, digo eu, não o Senhor, ensinando, que é importante, porque tem gente que acha, Paulo deu a opinião dele aqui. Não, isso aqui é palavra de vida, tem autoridade do mesmo jeito. Não é que aqui é a opinião de Paulo, de Davi, de Moisés, ou o texto é normativo, ele não é. Ele diz, digo eu, nós estamos ensinando com autoridade apostólica sobre um assunto a respeito do qual Jesus não se pronunciou, quer seja em função do conhecimento dos evangelhos ou da tradição já estabelecida dentro da igreja primitiva.
Então, quando ele diz, não, Senhor, porque Jesus não falou especificamente sobre esse ponto. Quando ele diz que é o Senhor, é porque o que ele disse, Jesus mesmo mencionou. Paulo é muito prático, veja o verso 9, a razão era a lei romana muito liberal para com o divórcio, muitos abandonavam o cônjuge com facilidade. O verso 10 ordena que a mulher não se separe do marido. O texto refere-se à ordem de Jesus. Destina-se a mulheres crentes que achavam que deveriam deixar o marido descrente. Seguindo o ensino de Cristo, ela não poderia casar-se de novo, simplesmente se ela, por razões inválidas, resolvesse abandonar o marido por fato dele não ser convertido. Não houve nenhum caso de porneia que o cristão estava proibido de casar-se de novo sem motivo. Os versos de 12 a 15, aí a questão é diferente, trata-se de cristãos que poderiam ser abandonados pelos cônjuges descrentes. A ênfase é continuar casado, mas se o descrente resolvesse separar-se, o cristão não seria culpável, porque essa é a questão. Eu devo me separar? Não, não deve, de jeito nenhum. Não há nenhuma razão para isso. Nesse caso, e se você fizer isso, você não pode casar de novo. Mas e se o meu marido ou esposa, que é descrente, resolver ir embora por causa da minha fé? Aí nós temos a discussão da frase que essa pessoa não está debaixo da servidão. E aí os bons comentários exegéticos discutem a questão, como o New International Commentary do Novo Testamento, o Word Biblical Commentary, entre outras ferramentas boas, e eles apresentam algumas interpretações. Eles estão livres da lei de Cristo, podem divorciar. Será que é isso? Estão livres para separar-se, mas não devem escravizar-se a nenhum outro cônjuge. Estão livres da escravidão do marido que viviam antes. Estão livres pela primeira vez as mulheres para escolher o seu futuro. A frase, de modo geral, em grande parte dos comentaristas, parece indicar possibilidade de novo casamento. A frase chamou para a paz parece indicar uma expressão rabínica que significaria fazer justiça sem ser muito legalista. Isso indicaria a flexibilidade de Paulo aqui ao tratar de uma questão tão difícil. Para encerrar, pastor divorciado. Deixa eu tomar um copo d'água. É preciso que o presbítero seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não sejam acusados de libertinagem ou de submissão. Tito 6, 1 Timóteo valoriza muito. Hoje a gente valoriza muito uma pessoa, especialmente pela sua inteligência, seu potencial carismático. O Novo Testamento focaliza muito a vida da pessoa. O contexto das epístolas pastorais aqui do final do ministério de Paulo trata dos oficiais da igreja. O presbítero, o bispo e o diácono devem mostrar a vida exemplar, conforme a descrição do texto. O presbítero, o bispo, o pastor são sinônimos na linguagem do Novo Testamento. A questão aqui é o que significava ser marido de uma só mulher. As alternativas são que ele não poderia ser polígamo, já que havia poligamia, então ser marido de uma seria evitar isso. Não ser divorciado, outra alternativa. Ou uma expressão que no contexto significava ser fiel à esposa. No mundo pagão, quando a gente vê a descrição do tipo de vida, era muito difícil encontrar pessoas que tivessem uma história de fidelidade. É improvável, segundo muitos estudiosos, que a frase pudesse significar apenas não ser divorciado. A maioria dos exegetas hoje tem preferido a posição 3, ainda que o sentido da frase não seja, possivelmente não ser divorciado. Parece improvável que a igreja primitiva tenha aceitado líderes espirituais divorciados e que pessoas divorciadas conseguissem mostrar autoridade espiritual numa comunidade cristã. Em geral, de modo geral, um pastor divorciado não é aconselhado, mas pode-se avaliar situação específica e pode haver exceção. E qual é a razão disso? A razão não tem a ver meramente com uma postura de moralismo, mas tem a ver com a postura de cuidado da pessoa. Grande parte das pessoas que se divorciam ou tiveram dificuldades na sua trajetória, ou têm elementos pessoais que precisam ser trabalhados, e muitos deles, em função desses elementos não trabalhados, no segundo momento voltam a ter problemas intensos. Isso não é o caso de todo mundo. Há pessoas que são muito inocentes em todo o processo, que não podiam imaginar o que estava acontecendo, mas os machucados, as dificuldades são grandes. A segunda questão
é a relação com a comunidade. Há uma dificuldade maior, uma pessoa que teve uma trajetória com dificuldade, de conseguir uma interação com a própria comunidade no nível de autoridade e de respeito necessário. Mas eu conheço casos de pessoas que tiveram problemas muito sérios, dificuldades, e que até preferiram não continuar na comunidade, quando a comunidade disse: não, nós entendemos a sua situação e queremos que você continue como líder nosso, em função de tudo o que aconteceu, e reconhece que essa pessoa está curada e restaurada. Então a questão precisa ser pensada e percebida, especialmente levando em conta também o contexto onde isso acontece. Há ambientes, lugares, por exemplo, no mundo, onde a poligamia é uma realidade. Se você tem um pastor divorciado naquele ambiente, as pessoas não vão nem perceber: puxa, ele só divorciou, que coisa boa, né? Se você está num ambiente onde essa realidade não existe, com certeza a dificuldade dessa pessoa de falar em nome de Deus se tornará proeminente. Portanto, a ideia é ver se a pessoa de fato tem condições. É como alguém que sofreu um acidente que a gente chama para correr uma maratona. Nem sempre isso é a melhor alternativa. Sugestões e práticas para abordar caso de divórcio no contexto da igreja. Os parâmetros gerais são o ideal monogâmico cristão, o grau de responsabilidade do que errou e situação em que ele se encontra. Aconselha-se o altruísmo, o reconhecimento do erro, a disposição de corrigir e de assumir as consequências do modo como critério de abordagem das situações específicas. Vários textos estão aí, eu vou pedir desculpa aos irmãos, mas não dá para a gente ver tudo, só para vocês observarem até aqui. Ensino e prática do ideal monogâmico cristão. Propostas que devem ser consideradas pela igreja e as observações que devem ser consideradas, desde o ensino adequado do assunto para prevenir dificuldades. Depois, correção do pecado. Qual é a correção e quais observações quando a gente enfrenta gravidez de pessoas, mulheres solteiras, adultério ligado à prostituição, adultério com um caso, violência, prática de perversões? Quais são as sugestões? Uma das coisas que a gente gosta de enfatizar é que a pessoa seja levada a um arrependimento formal, que não se passe a mão na cabeça como se nada tivesse acontecido. Isso não é bom nem para a pessoa, nem para a liderança, muito menos para a situação espiritual da igreja. A pessoa deve entender que errou, ser levada ao arrependimento e ser restaurada. É errado deixar para lá e é errado agir sem misericórdia, sem espírito de restauração, e sempre levando a pessoa ao arrependimento e ao abandono do tipo de prática envolvida. Outras questões: abandono, motivos banais, pecado dos líderes, por exemplo. Motivos banais devem ser corrigidos com firmeza, arrependimento formal, tratamento e ajuda, quando a pessoa simplesmente cansou do barco e quer abandoná-lo. Outras questões envolvem apoio terapêutico, trabalho de recuperação, e no final nós temos algumas propostas de recuperação e reconciliação: convertidos que deixaram a vida promíscua, divorciados, como é que eles devem ser recebidos, aceitos diante da igreja. Se a pessoa converteu-se já divorciada, deve ser aceita sem problemas, mas ela é responsável pela vida antiga. Sua posição como líder, de modo geral, é desaconselhável, a não ser que todas as etapas sejam trabalhadas adequadamente. Todavia, é preciso avaliar o contexto em cada caso. Pessoas que vivem junto, que devem-se fazer o possível para que elas sejam regularizadas. Divorciados crentes devem ser conduzidos ao arrependimento formal se forem culpados. Se estão de fato arrependidos, devem escrever, na nossa opinião, uma carta ao ex-cônjuge para formalizar, inclusive para a pessoa passar por um processo de reconhecer os seus erros e acertar perante Deus e todos e assumir os problemas do passado. Poderão ser membros da igreja e, de modo geral, novamente em função do contexto, a liderança deve ser evitada. Pessoas totalmente enroladas são as que se casaram com alguém, tiveram filhos com outros, estão com um terceiro, que a gente nem sabe o que está acontecendo. Deve acertar a situação com o último estado e assumir problemas anteriores. Eu conheço gente que tem 50 anos de idade, que a pessoa fala: não, você tem que voltar com a pessoa com quem você casou quando tinha 20 anos, é a única maneira correta. A pessoa fala: não, mas ele já tem 3 filhos com outro, como é que eu vou fazer isso? Eu não sei, isso é problema seu. Isso não existe. Então, podem ser recuperados e tratados. Em geral, é melhor que essas pessoas não tenham uma posição de liderança.
pessoas são sem solução, que foram abandonadas, que não têm documento, a lei facilita, hoje é possível resolver com mais facilidade. Portanto, meus irmãos, entendendo a vontade de Deus, entendendo que o divórcio é um desastre, mas entendendo que a graça de Deus trabalha em cima do nosso desastre, e que nós só estamos firmes, vivos, e estamos salvos pela graça bendita de nosso amado Senhor Jesus Cristo, vamos investir na família, vamos lutar contra o divórcio e os seus males, prestar atenção, favorecer ambientes e contextos onde a gente possa trabalhar adequadamente nessa direção, pensar nas consequências, nos problemas decorrentes do divórcio, os males pessoais para os outros, para a família, para os